Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fernando Odo Rodrigues e vocês estão ouvindo o Balde do Odo. E aqui nesse balde estão aqui comigo a maior guerrilheira da história de Bajor, Mariana Kira Gamberger. Fala aí, Mari. Olá, pessoal, boa noite. Mas eu não tô dentro desse balde não, viu? Vocês que fiquem aí no balde. Eu tô só olhando de longe. Também aqui o cara que ajudou o Quark a enriquecer, Luiz Morne Castanheira. Boa noite a todos, eu também tô aqui no bar, só olhando pro balde. Pô, vocês vão me deixar sozinho no balde? Sacanagem. É. E aquele que é um grande amigo meu e que vai entrar no balde comigo, Alexandre Bortolucci. Olá a todos. Não, eu tô no balde contigo sim, Fernando. Tamo junto e misturado. Literalmente. E hoje vamos falar de um episódio muito bom de Law and Order Special Victims Unit, que é o episódio... Que foi produção? Como é que é? Ah, tá. É o episódio Dax, o drama de tribunal da primeira temporada de Deep Space Nine. Eu vou direto no dedo na ferida aí. Eu vou até jogar essa pro maior fã do Paul Lynch aqui do podcast. A gente teve episódios já focados no Cisco, que foi o emissário, na Kira, no Odo, um pouquinho no O'Brien. E esse seria um episódio para a gente entender mais sobre a Jadzia, que na verdade ficou sendo um episódio mais para atender os trios. Ale, você acha que foi proposital ou acidental que num episódio que é para destacar a Jadzia, a atriz quase não fala nada o episódio inteiro? Bom, eu acho que você foi direto ao ponto. Acho que esse episódio tem aspectos interessantes aí da sociedade trio, né? E da personagem Dax, mas de forma indireta, como você colocou, né? A participação da Terry Farrell é um tanto quanto limitada. E aí, assim, eu não posso deixar de pensar que talvez, conjecturando aqui, tenha sido proposital, porque como a gente já comentou anteriormente, aparentemente a Terry Farrell, obviamente na minha opinião, né, era a mais fraca do elenco. Eu acho que até pela construção que ela fez nesse episódio do personagem, percebe que ela está um pouco contida demais. Comparando com os demais atores, até tiveram uma participação especial, ficou um pouco abaixo. Mas de fato é um episódio interessante para a gente poder captar, né, todas as nuances, todas as questões interessantes da sociedade trio, mas como você mesmo colocou, de forma indireta. Uma coisa que eu achei interessante, considerando aí tudo que foi colocado sobre a sociedade trio, é que num episódio anterior, a gente já tinha comentado, né, no Amenalone, a construção da história aí do Curzon mostrou que o Dax era uma exceção na raça trio, né? Os hábitos dele eram diferentes, enfim, pouco usuais. E naquele episódio, Amenalone, no podcast, eu já tinha comentado, né? Toda espécie possui suas exceções, e eu acho que o Curzon Dax, era uma exceção, né? A forma como ele vivia a vida dele, como ele levava a vida dele, era uma exceção na sociedade trio. Então achei um aspecto muito interessante aí desse episódio, além de outras coisas que a gente vai poder comentar aí durante o podcast. É por aí mesmo. É muito estranho, né? Episódio sobre os trios e a Jadzia qual tem que atuar, e o pouco que tem que atuar acaba não convencendo muito. O pouco que ela atuou, Mari, você sentiu que convenceu ou não? Olha, eu acho que tem algumas cenas ali, poucas. Eu gosto daquela cena que ela tá com o Cisco já mais pro final, quando ele sabe que o Curzon e a Enina tinham um caso, e aí ele tá tentando convencer a Dax a falar alguma coisa e ela começa a mudar de assunto, começa a falar outras coisas. Então eu acho que aquela cena é interessante. Mas eu acho que, com relação a isso que vocês começaram falando, realmente, o episódio no início, ele é um pouco esquisito. Eu até, reassistindo aqui, eu fiquei pensando, putz, eles iam fazer um episódio sobre a Dax e, no fim, o episódio, na realidade, não é sobre a Dax, é muito mais sobre o Cisco do que sobre ela. Ela não se defende, mas é o Cisco defendendo o amigo e a amiga. Eu acho que, nesse sentido, tem muito mais coisa do que a gente vê do lado do ator para atuar dele do que
da Terry Farrell. Mas eu acho que, depois refletindo mais sobre o episódio, no fim não é um episódio ruim para Dax, porque a gente consegue ver um monte de coisas, descobrir várias coisas sobre ela, embora não por ela, mas a gente descobre várias coisas que eu acho que são fundamentais para o personagem. E acho que o principal aí é a questão da honra. Ela não precisaria ter mantido a promessa do Curzon. Ela poderia simplesmente ter se salvado, né? Ela não tinha nenhuma obrigação, muito embora a gente vê, talvez tenha essa coisa muito forte que eles começaram a debater, mas não foram a fundo, de que quando você se torna um hospedeiro de um simbionte, toda a vida passada dele, de todos os outros hospedeiros passados, eles passam a ser sua. Você tem uma responsabilidade sobre aquilo. Mas esse negócio da honra eu acho muito legal, porque faz todo sentido com o perfil, depois que a gente vê da Jadzia, da amizade que ela tem pelos Klingons, da maneira como que ela se comporta com eles, como ela se dá bem com a cultura Klingon, essa coisa da honra, tudo, e que culmina no relacionamento dela com o Worf. Então eu acho que o episódio, embora seja um episódio esquisito, porque era para ser um episódio sobre a Dax, mas a gente não tem a Jadzia fazendo nada, eu acho que ele é significativo para o personagem. Eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa muito interessante. E aí, de repente, o Ale pode ter razão com isso. Eles não queriam inventar muita coisa para Terry Farrell fazer, né? Não exagerar de início, e foram felizes com isso daí. Se foi proposital ou não, a gente não sabe dizer. Mas eu acho que eles foram felizes na maneira como eles contaram a história. Você puxou um ponto aí que eu acho interessante da gente conversar também, que a questão da ligação dela com Klingons e tudo mais. Quando ela vai ser lá sequestrada no começo do episódio, ela quase não faz nada para se defender. Sem contar que a gente tem um Bashir, que também é um retardado no episódio, porque ele vê que ela está sendo sequestrada, em vez de chamar a segurança primeiro, ele resolve dar uma de herói, né? Mas isso depois conflita, né? Porque a gente vê depois que a Jadzia tem habilidades de luta muito boa. O que você acha, Castanha? Retcon. Realmente não funciona bem esse ponto. Eu achei o episódio bom, assim como a maioria dos que foram escritos pelo Peter Alan Fields nas 2 primeiras temporadas. Acho bem escrito, tem um bom ritmo. Formalmente é bem interessante o episódio. Tem falhas como essa que você mencionou, tanto do Bashir quanto da briga em si em retrospectiva. Mas uma coisa que a Mariana falou, tem no memorial, foi uma coisa que o Arabé falou na época também. Aparentemente, essa coisa do Curzon ser um espírito livre, foi meio que inspirou a Jadzia se apresentar como um espírito livre eventualmente, né? Porque no começo aí, sei lá, é quase uma variante vulcana, né? Aí o Alexandre sustenta, pelo que eu entendi, que talvez em média os trios, especialmente os trios unidos, tenham um comportamento assim, e o Curzon e por consequência ela sejam um pouco diferentes. Eu acho que foi pro benefício, que ela fazendo um personagem mais leve, ela funciona melhor, a atriz funciona melhor, né? E é realmente estranho, né? Porque tem atores convidados legais que saíram bem, né? Especialmente a Fionnuala Flanagan. Foi um bom episódio pro Sisko, pro Bashir até certo ponto, pra Kira até certo ponto, pro Odo, com certeza. E fica numa situação que no começo tem essa extradição aí meio unilateral, que alguém pode falar alguma coisa, mas eles fecham a boca da Dax, né? Eles fecham a boca da Dax. O roteiro pede para ela fechar a boca. Ela vai ser extraditada para morrer e a gente demora muito para entender, porque ela tá tão fechada, não briga, não dá uma pista, não filosofa, não faz nada, fecha a boca daquele jeito. E isso é muito estranho por uma boa metade do episódio. Isso é uma coisa que eu achei estranho. E essa cena que a Mariana mencionou, ela é boa pro Sisko, e acho que o Avery Brooks, eu não sei, às vezes dá a impressão que o Avery Brooks está tentando segurar as duas partes da cena, entendeu? Eu não sei se exatamente, também não sei. Aí, olhando no memorial, eu não peguei nenhuma pista nesse sentido, de sub-performance da atriz. Eu não saberia dizer, mas pode ser essa cena, né? Pro Sisko foi uma boa cena, entendeu? É que é estranho que ela fecha a boca e por um bom tempo ela fica com a boca fechada e a gente não entende
entende, né? E o negócio tão grave, fica um pouco estranho, né? Fica estranho, né? Fica difícil de entender, realmente. Esse talvez seja o maior problema do episódio. A gente consegue muitas informações dos trios. Eu acho, pela coisinha do Araber, parece que utilizaram para o futuro da personagem, eventualmente, né? Ela quebrou um pouco esse inicial aí, Vulcano Light, Vulcano Variante, mas para ela, durante o episódio, é um pouquinho esquisitinho. E causa estranheza é que não é que ela não quer se defender, argumenta com isso ou com aquilo. Olha, eu tenho meus motivos, eu não posso falar nada. Não, ela só fica quieta, ela fecha a boca, né? Literalmente. Literalmente fecha a boca. Mas eu acho, sim, no episódio, eu estava ouvindo nossa gravação de Babel hoje, e a gente fala, né, que as coisas vão acontecendo para o roteiro dar certo. As pessoas vão ficando doentes à medida que elas perdem a necessidade da história. E aqui eu sinto que a gente tem, eu achava chato que ele subiu um pouco, mas que ele tem uma barriga gigantesca, que é esperar o Odo e chegar com a solução. Você sente isso também, Mari? Não sei. Eu acho que as coisas foram acontecendo assim, meio naturalmente. Eu gostei disso daí. Eu gostei do embate inicial do Sisko com o Tandro, né? E é interessante que, conforme o Sisko vai argumentando ali, o Tandro também tenta mudar um pouco a linha, porque primeiro ele tá, assim, super convicto de que ele vai provar que Curzon Dax e a Jadzia Dax são a mesma pessoa e que ela pode, sim, ser julgada pelos crimes do Curzon, mas aí ele começa a ver que o Sisko vai conseguir provar que são duas pessoas independentes, tudo. Então, ele meio que muda o argumento dele. Não, aí ele começa a querer dizer que não, que quando o host se junta, ele assume todas as responsabilidades por tudo que aconteceu no passado, tal. Então, eu acho que isso é interessante porque você vai construindo a história e a gente sabe que o Odo tá lá e que tem alguma coisa estranha por trás, porque não é sem motivo que a Jadzia não quer se defender. Alguma coisa aconteceu. E que a única maneira que a gente vai descobrir é o Odo lá em Claustron 4. Então, eu não vejo que, assim, tenha sido ou demorado, ou que descobriu na hora certa. Eu acho que foi uma escadinha ali que foi subindo cada uma das coisas, tudo, né? O Odo fala, não, olha, eu descobri por que ela tá sendo acusada, aí depois descobre da ligação dele com a Nina, e depois no fim, a hora que ele confirma mesmo com ela. Eu gostei desse. Interessante que você falou assim, né? Quando eu assisti agora recente, eu daria, sei lá, 2,5, já vou dando spoiler no final do podcast. Mas depois que eu comecei a pensar em tudo que foi acontecendo, me subiu o nível do episódio e com certeza vai ser mais do que isso, entendeu? Esse episódio é a primeira vez que a gente vê o Odo agindo como detetive, investigação, coisa que depois vai ser bem explorado ao longo das temporadas. O que você achou desse segmento, o Odo como detetive noir? Então, achei que foi um aspecto interessante. Na verdade, assim, o Odo não fez só isso, né? Na verdade, se a gente for pegar em retrospectiva o episódio, o Odo literalmente chantageou, né, o Quark para poder fazer audiência no bar dele, né? E ele não comentou isso com ninguém, né? Ele só foi lá no Quark e falou, meu amigo, eu tô precisando do seu bar aí para fazer audiência. Não, mas não dá, mas vai ter que dar, cara, porque senão eu vou ter que fechar seu bar, entendeu? Então, de forma geral, a participação do Odo no episódio foi essencial em vários aspectos, né? Nesse de conseguir um lugar para fazer audiência. A gente precisa lembrar que Deep Space Nine, a estação, né, estava sendo recém-consertada, vamos dizer assim, né? Os Cardassianos tinham destruído lá a estação antes de ir embora, então não tinha muito local disponível, enfim. Era aquele negócio, nós fizemos uma reforminha aqui para inaugurar, mas ainda a gente já está em obras aqui, né? Então não tinha um local para fazer audiência. E depois, falando sobre especificamente a sua pergunta, eu acho que foi um aspecto interessante, né? Principalmente do Sisko ter confiado também, né? No Odo, olha, cara, preciso que você me ajude, preciso que você vá lá no planeta lá para entender o que está acontecendo, porque a Jadzia não está falando, né? Como a gente já comentou, praticamente ele estava no automático e ele teve que descobrir exatamente o que estava acontecendo e acabou descobrindo. E aí que aparece a faceta, uma das facetas mais interessantes, eu acho, aí do episódio, que é, de fato, a gente vê, né? Que o personagem lá, o Dax, né? Jadzia Dax / Curzon Dax, né? Tinha todas as nuances e as complexidades de uma pessoa de verdade, né? Tem as suas qualidades, né, seus defeitos, suas falhas, e que eu achei bastante interessante. Vocês comentaram aí daquela cena do Sisko conversando, né, com a Jadzia, depois que ali a Jadzia explica a traição, né, do Curzon e tal. Eu achei muito interessante, né? Que mostrou ali que o Curzon foi no puro e simplesmente amor ali, né? Traiu o amigo, né, com
a esposa, mas por puro amor, né? E aí a gente para pensar também, né? Quem nunca passou por isso, ou nunca pensou em alguma coisa parecida, então, que atira a primeira pedra, obviamente, né? Então, eu acho que, assim, o Odo foi, na verdade, foi a argamassa que acabou ligando partes diferentes aí do episódio, partes importantes. Então, acho que a participação central dele foi primordial aí. Castanha, você acha que essa trama de traição no sentido dele catar a mulher do amigo dele, fala muito claramente que é um grande amigo dele, e depois o que a Jadzia faz, proteger a imagem, você acha que ajudou a fundar um pouco o personagem da Dax, ou não? Foi uma coisa mais rasteira? A gente teve informações dos trios em geral, né? Não dá pra abrir uma ficha pessoal e ficar lendo, assim, a gente tem que dramatizar. Então, foi dramatizada, a exposição foi dramatizada via o procedimento de audiência, né? Nós ganhamos várias informações a respeito dos simbiontes, dos hospedeiros, como é que os trios funcionam. Por isso, eu acho que tudo é válido. Eu acho que estava no começo da série e isso foi importante para localizar e melhorar o entendimento de como é que funcionam as coisas para os trios. Então, eu não vejo problema. Eu acho que talvez até por estarmos muito no começo, uma coisa mais profunda em relação à personagem. Mas tudo que foi feito foi útil. Mas é interessante que ela está protegendo a viúva, mas no final as duas estão protegendo meio que aquela coisa do homem que matou o Facínora, né? Aquela coisa, se a lenda é maior do que a verdade, você imprime a lenda ou algo que o valha. Ao esconder não somente o caso, mas eles estão escondendo também que quem era o traidor era o general, que é no finalzinho, né? Meio que bem discreto, falado pela viúva, bem discretamente no final, que eu acho que isso ela não fala pro Odo, se eu não me engano, só fala entre elas, né? Porque elas duas sabem. É uma coisa... Ela fala isso pro Odo? Não, ela fala em subtexto, né? Ela fala em subtexto do papel que ela escolheu representar. Eu acho que essa coisa de dizer quem era o real traidor só fica entre elas. Então, essa coisa da história, da construção heróica, aparece em diferentes momentos na série. Por exemplo, do Linalas um pouco, na Caiopaka, no Collaborator, e de tempos em tempos apareceu de uma maneira ou de outra. Então, esse finalzinho também eu acho bem legal e bem legal em relação à série. E parece repetitivo, mas parece que tem coisas para a maioria das pessoas ali, mas menos para Jadzia, né? É meio curioso isso do episódio que se chama Dax. Eu retomo a esse ponto, porque essa escolha de dar segurada na boca dela, até mesmo no final com a viúva, pouco falar, curioso mesmo o episódio. Mas vários pontos que eu achei legais, sólidos e tal, até porque estava meio no começo, você nem tem como, sobre o que falar algo mais profundo, sobre a raça. Por exemplo, uma coisa importante, pouca coisa se contradisse. O que mais foi mexido foi na Jadzia, né? A habilidade de luta e a coisa do espírito livre, ao invés dessa coisinha mais vulcano-like. O resto que está em volta ficou sólido o resto da série, pelo que eu lembro, entendeu? Então parece que o que faltou um pouco foi pra Jadzia, curiosamente. Tem uma coisa que eu acho, Castanha, não sei se você viu isso também, se isso faz sentido aí com o que você estava falando, porque dos personagens principais, a gente tem o Sisko, que tem drama na vida dele, ele perdeu a esposa, ele agora cria o filho sozinho, a Kira, que é ex-terrorista e que agora tem que aprender a viver uma vida livre, que não é sobre o domínio cardassiano, mas agora ela tem que aprender a lidar com a Federação. O Odo é o cara que não conhece a raça dele, não sabe de onde ele veio. Então, são todos personagens fortes que têm coisas que acontecem e que as ações que eles fizeram têm consequência. E Deep Space Nine é muito sobre isso, né? É sobre consequências, é sobre as suas ações e o que vai acontecer em função disso. E a Dax era uma personagem que ela começou meio que sem... Ela não tem... Ela é de bem com a vida, ela é um oficial de ciências, ela tá feliz, ela foi lá para Deep Space Nine trabalhar com o amigo que era dela da vida passada, ela não tem um problema de junção com um novo hospedeiro, porque ela já fez isso, já vem de uma fase em que ela tá ok com o Dax, né, ela vive bem e tal, não sei o quê. Então, aparentemente, ela é uma personagem que não tem conflito, assim, que a gente vê. Mas aí,
nesse episódio eles colocam isso do Curzon, das coisas que ele fez no passado, e que isso traz um pouquinho disso daí para ela, que coisas passadas têm consequências agora na vida dela. Então dá uma chacoalhada nisso daí. Embora, de novo, volto a dizer, embora nesse episódio é muito menos ela em evidência, mas as outras coisas acontecem ao redor dela, mas que tem consequência para a vida dela e para a personagem futuramente. Não, só para concluir, é que no fundo a audiência é abandonada quando volta viúva, né? Porque, por exemplo, comparando com The Measure of a Man, a matéria é julgada lá pelo juízo de uma maneira ou de outra. Aqui a matéria não é julgada. Então fiquem abertos se o hospedeiro é responsável por crimes cometidos por hospedeiros anteriores. Mas isso fiquem abertos. Mas tem isso depois escondido, porque não tem um dos hospedeiros anteriores que era um serial killer lá? Tem, mas aquilo é cobertado. Também não é respondido legalmente. Mas aqui não era um julgamento, né? Não, entendeu? Tudo bem que não seja que seja tecnicamente o que foi apresentado. Eu tô falando que a questão não é debatida. Nem a legislação trio é clara quanto a isso. Não é apresentada em momento nenhum na série. A pessoa ser julgada. Ou seja, tem um crime, escondeu, mudou de hospedeiro, o crime morreu. O crime acabou. Pode ser a tecnicalidade, né? Podia entrar em termos de prescrição. Eu acho que eles não quiseram criar jurisprudência nisso. Eu acho que eles quiseram deixar em aberto de propósito mesmo. Não, jogaram todos os argumentos ali, mas não quiseram bater o martelo. Ah, não, né? A juíza lá, não, vou extraditá-la porque eu acho que ela tem que pagar pelo que o Curzon fez. Ou não, eu acho que não. Porque daí eles meio que ditam o que teria que ser o resto dos trios em relação a isso. Eu acho que eles não quiseram realmente bater o martelo nisso. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que essa pergunta não foi respondida de propósito, para que a audiência pudesse refletir e cada um tomar sua decisão, vamos dizer, se deveria ser culpada por crimes do simbionte, né, ou não, entendeu? Acho que é mais nessa linha. Eles não quiseram responder de forma proposital para que a audiência pudesse refletir sobre essa questão. Eu acho que a gente falou pouco, né, sobre a audiência. Não é muito comum, né? A gente teve alguns episódios com audiências ou com julgamento, jornada anteriormente, né, que tinha sido lá na série clássica, o julgamento lá do Capitão Kirk. Não sei se vocês se recordam, né? Exatamente. O Castanha já comentou aí o Measure of a Man, né? Que foi na nova geração. Então, assim, eu acho que Deep Space Nine apresentou uma, entre aspas, audiência, né? Julgamento, o que quer que seja, de uma forma um pouco diferente, conceitualmente. Eu acho que os argumentos foram muito bem apresentados, tanto lá pelo Tandro lá, quanto pelo Sisko. Isso acabou, vocês já comentaram, isso acabou ajudando muito o Sisko, né, nesse episódio, porque o episódio mostrou que a moralidade do Sisko está diretamente ligada à fidelidade que ele tem, né? A tripulação dele, os amigos, né? E o quanto ele estava disposto a torcer as regras ali, até onde fosse possível, para poder ajudar, né? O membro da tripulação dele, né? O amigo dele, o Dax, o Curzon, né? E você vê que isso, de fato, faz parte da personalidade dele, né? A gente vai ver isso diversas vezes durante a série. Então, eu acho que foi um insight muito interessante. Outra coisa que eu achei interessante é a juíza, né? A juíza lá com mais de 100 anos, lá, super prática lá, que foi interpretada pela Anne Haney, né? Achei impagável a performance dela ali no julgamento. This will be an informal hearing, so I'm going to start with some informal advice. I am 100 years old. I do not have time to squander listening to superfluous language. In short, I intend being here until supper, not senility. Understood? Se a gente for parar para pensar o que esse julgamento trouxe de interessante, de consequência para a personagem, igual o Castanha falou, o nome do episódio é Dax, né? Mas não é Jadzia Dax, é Dax. Então, a gente aprende que, de fato, a gente vai ter que conviver, né, com os hospedeiros anteriores também no personagem. Era uma coisa que já tinha sido citada, mas que a gente, de certa forma, não... Acho que assim, a gente não tinha ainda se dado conta totalmente disso. Eu acho que esse, de fato, foi o ponto inicial, de que a Jadzia Dax não é só a Jadzia, ela é a Jadzia Dax. Então ela traz uma carga aí de outras vidas realmente. Eu vou só discordar do Alê, porque os argumentos foram válidos, foram interessantes lá na audiência, porque os últimos argumentos, eu revirei de uma forma, porque o cara fala lá, o Tandro fala, não, se eu misturar sal e água, a gente vai ter uma mistura única e inseparável. Aí eu já pensei,
pera, dá para separar. Aí o Cisco vem com isso, que dá para separar, né? Se você evaporar a água, vai sobrar sal. E se você misturar o sal com qualquer outra coisa, vai virar uma coisa completamente diferente. Então, se você misturar esse sal com uma mesma quantidade de outra água, vai dar a mesma mistura que tinha dado antes. Não, mas eu acho que ele queria dizer que, assim, o sal seria o DAX e os outros líquidos seriam cada host que veio, entendeu? Então, no sentido de que você põe um líquido, é uma mistura, é aquele líquido com o sal. Outro líquido, você vai ter outra mistura, entendeu? Então, cada host, cada líquido diferente dá uma mistura diferente com aquele mesmo sal, né? Seria o ponto em comum. Eu acho que seria isso que ele quis dizer. Mas aí também, Mari, a gente tem que dar um desconto, né? O Fernando é engenheiro químico, né, cara? Aí é difícil também, né, cara? Conseguir convencê-lo de alguma coisa diferente, entendeu? Gente, ele falou qualquer outra coisa. Você pegar Qualquer outro líquido, acho. Ele não falou qualquer outra coisa, ele falou qualquer outro líquido. When the water boils off, the salt returns to its original state. Pour that same salt into another liquid, and you have something completely different. Mas assim, eu acho que é nesse sentido, entendeu? É o sal como um elemento em comum e que daí você vai misturando com coisas diferentes, para dizer que cada mistura vai ser uma coisa diferente. E aí você não vai pôr dois líquidos iguais, porque você não vai ter dois hosts iguais, você vai ter sempre hosts diferentes que vão se juntar com o DAX, o simbionte, e formar um outro indivíduo totalmente diferente do anterior, né? Dos anteriores. Não necessariamente. Se você pensar que a água é o trio, colocar o humanoide trio, o sal você tem que... Eu não achei que foi isso. Acho que você tá procurando coisa aí, ao invés de seguir com a ideia do Cisco, entendeu? Eu adoro o Cisco, fosse baita de um argumento. Mas pra mim é um argumento furado. Não, ele misturou com água, misturou com álcool, misturou com, sei lá, mesmo água. Você pode ter água com diferentes minerais e tal. Hein? Tecnicamente, água é água. Se é uma solução de outra coisa, já deixa de ser água. Mas como o Alexandre disse, eu sou engenheiro químico, vai ser difícil me convencer de alguma coisa diferente disso. O que vocês acharam da chantagenzinha lá do Odo em cima do Quark? O que você achou disso, Tanha? Eu achei bem legal, né? Era uma cena que eu não lembrava de vistas anteriores, não lembrava dessa cena. E eu achei interessante o Odo fazer a chantagem, citar o governo provisório, né? Dizer que ele era um chassi de bombeiro, que ele que tinha que observar a parte de segurança, as alturas das holosuítes, o posicionamento das mesas, algo assim. Eu achei bem legal. Eu fui ler lá no Memory Alpha, aí isso me levou a outra coisa, que eu fiquei pensando, poxa, onde que a sala de reuniões? Pelo que eu li, a sala de reuniões só aparece na 3ª temporada. Eu fiquei surpreso, eu falei, tem certeza? Esse eu realmente não lembrava, mas o que tá lá é a 3ª temporada. Não, você tá certo, porque quando a estação foi concebida, os cenários e tal, a ideia deles é que em vez de ter uma sala de reunião como a do Picard para falar com os oficiais, essa sala estaria ali no meio do Ops. E a gente vê algumas vezes a mesa lá e o pessoal sentado ali em volta e discutindo. Então, assim, era uma intenção deles para estar diferenciada da nova geração. Eu só acho estranho que, assim, quer dizer que se chegasse mais alguém que precisasse se hospedar na estação, não tinha quarto para ninguém, né? Porque não dá para pegar um quarto e transformar numa sala, né? Mas eu honestamente eu não lembrava. Na 2ª temporada eu fiquei, mas não teve na 2ª temporada. Então eu imagino que a lembrança seja alguma coisa no próprio Ops, ou alguma coisa no escritório do Cisco. E surpreso ser só a 3ª temporada. Eu fiquei realmente surpreso. No próximo vai ter uma mesa lá para eles fazerem. Tá, não, entendo. Eu sei o que você tá falando. Mas foi uma cena boa, a química dos dois é virtualmente a prova de balas, eu acho. De errar, não vejo como. Acho ponto pro Odo, ponto pro relacionamento dos dois. Interessante a audiência ser ali no meio do Quark também. Não achei nada de estranho. Até porque faz sentido, inclusive, com o estado que a estação foi deixada pelos cardassianos. Você tem que improvisar alguma coisa, né? Como o Cisco encontrou a estação. Acho que faz sentido. Acho que faz até bastante sentido sendo Quark. Eu acho um pouquinho difícil de engolir, porque você tem quartos. É aquilo que eu falei. Quer dizer que se chegar mais uma nave e alguém precisar se hospedar na estação, não pode. Não tem quarto. A gente vê, por exemplo, o quarto da Jadzia. É bonito. Então, pra mim, um pouquinho assim, pareceu um pouco forçado. Não sei se você pensou dessa forma também, Mário. Castanha já vi que aceita de boa. Eu também, aceito de boa. Eu acho que um quarto fica
ficaria uma coisa muito intimista, muito fechada. Agora, obviamente que eu acho que eles escolheram fazer ali, não só porque era o cenário que eles têm já, mas é porque fica bonito. Você tem ali o vitral lá atrás, é um negócio com o pé direito alto, então eu acho que visualmente fica muito mais bonito você fazer ali. Então eu acho que tem esse lado técnico de escolhas, de você filmar, entendeu? Se você fizesse num quarto, ficaria esquisito. Eu acho que não ficaria bom a imagem toda, a direção. Eu não me incomodo com essa escolha deles. E aí fica engraçado esse negócio do Odo, o Quark fica falando de oportunidade, disso, daquilo, tal, não sei o que, de ganhar dinheiro. Não é oportunidade. Eu não lembro o que foi que ele, palavra que ele usa, mas aí que depois o Odo joga na cara dele a mesma coisa, né? O mesmo argumento. E aí o Quark vê que ele perdeu ali e não tem como ganhar do Odo nessa. Negócios são... negócios são negócios, isso aí. Business is business, é isso mesmo. Exatamente. Então é muito legal isso daí, né? Porque você vê que o quanto o Odo é perspicaz e ele se aproveita do Quark ali, né? Claro que morde a isca dele. E só para fechar, a Mari comentou um pouquinho de direção. Ô, Ale, infelizmente esse episódio foi dirigido pelo Paul Lynch. Foi dirigido pelo glorioso David Carson, de O Emissário, e depois foi lá de Generation. Algum comentário sobre a direção nesse episódio, Ale? Sim, graças a Deus, né? Ele não foi dirigido pelo Paul Lynch. Uma linha, graças a Deus. Eu acho que um aspecto que a gente tem que considerar da direção, a Mari tocou no ponto. Eu acho que o local escolhido ali para fazer audiência foi o local mais propício, né? Exatamente por essas características, de você poder fazer colocação da câmera em locais diferentes, né? Você poder dar uma amplitude maior nos planos, etc. Você falou do David Carson. O David Carson é um diretor muito mais competente do que o próprio Paul Lynch. O David Carson já tinha nas costas aí, vocês já citaram, né? O Emissário. Ele já tinha também dirigido na nova geração The Enemy, Yesterday's Enterprise, Redemption 2 e The Next Phase, né? Então, assim, são bons episódios. A direção dele é correta, né? Ele usa os movimentos de câmera, enfim, iluminação, os planos adequados. Na verdade, assim, né? Eu entendo que a direção dele é digitar o ritmo em favor da história, né? E a direção de atores dele é sem exagero, né? Sem exagero nenhum. Então, ele foi bem na direção, não comprometeu. Acho que ali, de fato, você mesmo comentou, Fernando, o Paul Lynch gosta muito de usar essa parte de operações ali como parte de reunião, né, da tripulação ali de Deep Space Nine, que é uma coisa que honestamente não me agrada. Se você for olhar o posicionamento de câmera, parece que as pessoas estão empilhadas ali em volta da mesa. Então me parece uma coisa muito interessante, mas aí a gente deixa para comentar no próximo episódio. Então, só para finalizar a questão da direção, eu gostei, tá? Gostei da direção. Não sei se vocês já perceberam, mas o cenário de Deep Space Nine, aqueles corredores ali que levam aos aposentos, ele tem uma parte no final ali, na parede, né? A última parede, que é uma perspectiva forçada, como se fosse para simular a continuidade do corredor. Vocês já perceberam. E dependendo de onde você coloca a câmera, essa perspectiva, ela fica ruim, ela fica muito falsa. O Paul Lynch já deu vários moles quando ele estava filmando nesse corredor, que aí ele pega a perspectiva errada, o ponto de... Percebam. O ponto de fuga fica no lugar errado. E Bem observado. O David Carson, nesse episódio... Bem legal. O David Carson, nesse episódio, ele evita pegar essa parede do fundo. Ele pega en passant, como não tem jeito, ele tá filmando ali naquele corredor, não tem jeito. Ele eventualmente vai pegar uma tomada rápida ali. Mas ele evita pegar, exatamente porque a perspectiva é forçada. Então, se ele não colocar a câmera exatamente na posição que tem que ser, não vai ficar um ângulo legal, vai parecer artificial. E ele evita isso. Então, assim, ele é um diretor competente, muito mais competente que o nosso amigo lá, o chimpanzé, né, com a metralhadora. O Paul Lynch parece meio preguiçoso, inclusive, que faz as coisinhas meio... Vamos fazer o simplesinho, bem rápido, vou resolver minha vida, vou ganhar meu dinheiro. Sei, meio preguiçoso às vezes. A gente vai ver no The Passenger, tem uma cena no The Passenger que dá pra ver a preguicinha dele, claramente. A gente vai tocar no assunto do chimpanzé atacando. Consideração final e qualquer coisa que eu não tenha perguntado, que eu falado ainda. Manda lá, Mari. Tem uma cena que eu quero falar, obviamente, que é a cena da Kira, que é muito boa. Ela e o Cisco mandam muito bem, logo depois do teaser, a hora que eles
conseguem resgatar a Jadzia, e aí tá o Tandro lá na sala do Sisko, né, reclamando com ele, não, porque é a extradição, tem o acordo com a federação e tal, não sei o quê, e aí a Kira começa a falar com ele, e ele fala, não, mas vou falar com você, eu vou falar com o capitão, e o Sisko, não, a conversa é com ela, e aí ela tasca o pau em cima dele com a história que ele, na realidade, sequestrou, porque era uma estação bajoriana, e que ele não tem o acordo com o Bajor e tal, e então eu gostei muito dessa cena. É uma coisa pequena, assim, um detalhe, mas quando você gosta de um personagem, você fica colecionando essas cenas ao longo dos episódios, né? Ainda mais num episódio que não é da Kira, que ela tá ali meio de fundo e tal, então eu gosto dessas coisas pequenas. This station is technically Bajoran. What does that mean to us? You don't have an extradition treaty with Bajor. I think that's why you tried to abduct Lieutenant Dax. You were afraid the Bajorans would refuse extradition. That's absurd. No Bajoran interests are even involved here. How did you know your way around the station so well? My conversation is with the commander. No, your conversation is with my first officer now. E uma coisa que eu não comentei, que foi só, acho que o Ale que falou, ou foi o Luiz que falou, daquela cena inicial, que eu acho que é o peca ali do episódio. O resto do episódio é muito bom, mas aquela luta ali entre a Jadzia, e principalmente na hora que o Bashir chega, né, vai dar aquele socão e ele dá um soco, e o momento dele é muito forte e bate a cabeça na parede ali, é meio patetão, assim, né, ficou uma coisa meio... Talvez se os caras tivessem alguma arma, alguma coisa, tivesse ficado melhor, sabe? Fica uma coisa meio pateta da parte da Jadzia, claro, ok, naquela época eles não tinham ainda pensado tudo o que o personagem poderia ser, e depois se desenvolveu com essa coisa dos Klingons, não sei em que momento que eles foram vendo isso, porque é logo que vai ter, né, na segunda temporada, episódio dela com os Klingons, é na segunda temporada, né? Isso. Então quer dizer, não é muito tempo depois, talvez eles já pudessem ter pensado nisso, então erraram um pouco a mão daí, se não pensaram ou se pensaram e deixaram como quem não quer nada, tinham outras escolhas para fazer, né? Botar uma injeção nela, o que é que fosse para que ela não tivesse como lutar. Mas enfim, eu acho que não denigre assim, um episódio de tal maneira que não seja um episódio bom, mas eu acho que foi um teaser meio fraquinho em relação ao que a gente tem depois no resto do episódio. Legal. Ale, qualquer coisa que você não falou ainda? Tem algumas coisinhas, né? Acho que principalmente ali uma coisa que às vezes passa desapercebido durante o episódio, mas que eu vou colecionando, né? Essas pequenas pistas que vão sendo deixadas em relação ao Bashir, é que o Bashir é elogiado ali pelo Tandro, né? E fica impressionado com a pesquisa que ele faz sobre a fisiologia dos trios, né? E aí o Tandro elogia, né? Nossa, você é tão jovem, fez uma pesquisa tão complexa, realmente impressionante, parabéns. Então, assim, eu acho interessante, né? Em retrospecto, ir buscando essas pequenas pistas, né? Do que de fato é o Bashir durante Deep Space Nine, né? Embora ainda seja muito cedo, a gente já teve alguns insights desse, né? Teve algumas outras coisas que eu achei interessante e que eu acho que foi uma oportunidade perdida também, né? Porque ali na cena final, você percebe que a Jadzia ali ainda demonstra, né, o amor do Dax pra Enina Tandro, né? Pra viúva lá, e vice-versa. E aí rola um afago ali, né? Um carinho. Acho que é uma oportunidade que foi deixada de lado, né? Desperdiçada, pra rolar um beijo ali, né? Mas nós estamos falando de 30 anos atrás, quase, né? Então não sei como também seria possível, né? Fazer na época, né? Embora depois tenha sido feito, né? Mais pra frente ali em Deep Space Nine rolou, né? Um beijo ali entre duas mulheres. Então, acho que foi uma oportunidade que eles deixaram passar, que depois eles acabaram conseguindo, vamos dizer assim, recuperar. O Luiz comentou aí da Fionnuala Flanagan, né? Que depois foi ser a doutora Juliana Tanner, né? Na 7ª temporada da Nova Geração, inclusive no mesmo ano, né? Uns 6 meses depois ali. Essa personagem é a madrasta ou mãe do Data, né? Na Nova Geração. Ela é realmente uma atriz muito, muito carismática, muito competente. E por fim, só pra gente finalizar aqui, eu preciso apontar uns probleminhas, né? Que o episódio também acabou não discutindo muito. A
A Mari comentou sobre a cena da Kira aí, que eu também gostei bastante, né? Que eles, né, usaram o subterfúgio ali para deixar a Jadzia na estação para poder ter audiência, mas não houve, né, nenhum tipo de repercussão. O Talutandro não foi punido por ter atacado os oficiais da Frota Estelar e ter sabotado uma estação bajoriana. Por mais que ele tivesse lá, quer que seja lá, acordo de extradição, pô, o cara vai na estação, sequestra o oficial da frota, sabota a estação bajoriana. Pô, o cara tinha que ter tido algum tipo de repercussão pra ele, né? Entendeu? Um protesto, sei lá, o cara ser preso, não sei. E isso em momento algum foi tratado no episódio. Eu achei isso um problema. E o outro problema eu já comentei, que é a atuação da Terry Farrell, né? Tudo bem que o episódio não foi escrito para ela, né? Mas, cara, ela tava muito, muito contida, né? Tá muito abaixo ali. Você vê que ela tava muito abaixo ali de todo mundo, né? Eu não tinha percebido, assim, tanto, né? Mas depois que o Luiz falou, eu fui dar uma olhadinha aqui rapidinho aqui na cena. Pô, o Avery Brooks ali tá literalmente, assim, ressuscitando ela na cena ali. Pelo amor de Deus, né? Me ajuda aí e tal. Ali tava difícil, realmente. Tava difícil sair alguma coisa. E eu aí, assim, pra mim só confirma o que os roteiristas quiseram fazer. Acho que os caras já viram que esse negócio de atuar não era muito a dela, né? Principalmente nessa tocada aí dos trios, um pouco mais conservadora, vamos dizer assim, os trios um pouco mais vulcanos, como o Castanheira colocou, e eles preferiram, acho que, focar o episódio de uma outra forma aí, de forma indireta mesmo. Para falar três coisas, uma, a gente já falou várias vezes, eu já falei várias vezes, é o Bashir dando em cima da Jadzia de maneira absolutamente treslocada, ensandecida, sei lá, é muito estranho, mas sei lá, acho que não tem muito jeito. A coisa do tratado de extradição unilateral, tá lá, posso tentar assemelhar aquela coisa dos caçadores de recompensa, né? Não sei nem se o termo correto é esse hoje em dia, que estão em estados diferentes, você tem um acordo, eles têm a autoridade e têm a capacidade de fazer a extradição sem pedir permissão para o estado em que ele está. Ele faz a extradição por ele mesmo. Então isso não seria problema, se funciona assim, que é basicamente o que o texto do episódio diz, mas isso não garante que você possa sabotar uma instalação governamental, digamos, daquele estado para cumprir o teu objetivo de levar a pessoa que você está fazendo o bounty para o teu estado de origem. Isso é realmente estranho e isso não foi explorado no episódio, foi rapidamente esquecido, né? Isso é uma falha. E outra coisa que eu queria mencionar, que eu acho uma coisa legal, para mim eu acho legal, é a cena final, que acaba ficando triste, né? Porque obviamente quem escreveu o episódio não teria como saber, mas a viúva fala que já dizia que você tem uma linda e longa vida, e a gente sabe que não foi uma longa vida. Então verdade. O final do episódio tem essa pontinha de tristeza que a gente não tinha como ter sido antecipada, mas fica registrada na série, essa ponta triste pra gente que já viu a série toda. Beleza. Então, rapidinho agora, então, notas de 0 a 4 estrelas. Castanha. Acho que 3 tá bom. É um bom episódio. Mariana. Vou dar 3 também. Bortolucci. 3 também. E eu não vou ser unânime com vocês, eu acho um episódio interessante, é divertidinho, mas não é nada popular. Vou fechar em 1,5 estrelas para Dax. Ok. Mas eu protesto. 1,5 não, creio não. Vou fazer a tua extradição. Vou fazer a tua extradição agora, hein, cuidado, hein? Aí eu já dizia que vai ter que te investigar aí pra ver te salvar, hein, cara. Cuidado. Cara, só pelo Paul Lynch não estar no episódio, ele já valia 2, Fernando. Esse argumento foi bom. Tem uma outra coisa que a gente tem que dizer cada um aí. E no fim, Curzon Dax, já dizia Dax, são a mesma pessoa e ela deveria pagar pelos crimes dele, que na realidade ele não cometeu o crime, né? Mas se não fosse isso, não chegasse a informação antes, se você fosse a juíza e tivesse que decidir, você decidiria que ela seria extraditada ou não? Não. Mas não com base no episódio. Com base, para mim, coisas completamente diferentes. Eu imagino que seja outra pessoa, mas eu imagino que caia alguma questão de prescrição. Acho que a discussão seja prescrição, uma espécie de prescrição aplicável à raça trio, eu imagino. Não, ela não é responsável. Principalmente nas circunstâncias extremas. A prescrição seria óbvio, por exemplo, nesse caso a prescrição se valeria porque ela não era nem nascida, por exemplo. E ela não era nem nascida e a gente não pode punir o simbionte a parte dela. Então a lei tem que acomodar esse caso de alguma maneira. Então acho que
teria algum tipo de prescrição. Concordo, também diria não. Ale? Eu também diria não. Eu acho que quando você une um simbionte e um hospedeiro, ele já se torna uma terceira pessoa, vamos dizer, completamente diferente. Tudo bem que tem as memórias, mas acho que as consequências aí, pelo que a gente aprendeu sobre os trios, né? Eu acho que vai mais um pouco na linha do que o Castanho falou. Acho que ali o cara trocou de corpo, prescreveu, entendeu? Tô bem. Então vamos encerrando a discussão desse episódio com nota média 2,625. Nossa Senhora! Então vamos encerrando a discussão deste episódio e nos encontramos na próxima semana para falar sobre a arrogância do Dr. Bashir. Por enquanto, quero minha querida amiga Mari, Prazer é meu. Abração Castanha Morne. Valeu, Oda, é isso aí. E pro meu queridíssimo amigo Ale Bortolucci. Muito obrigado. Agradeço aí a participação mais uma vez. Um abraço a todos aí. Pessoal, fui!